Estamos aqui no final de mais um ano e com certeza com muito mais vitórias do que derrotas, que Deus sempre esteve conosco e sempre estará. Eu vou trazer um assunto perante vocês e eu creio que ele, na medida que nós caminharmos para o entendimento, vai ficando mais fácil. Então eu peço desde já a tolerância da igreja, se nós temos que passar um pouquinho daquilo que nós estamos acostumados. Olhando para a Bíblia, para certos assuntos bíblicos, nós vamos caminhar para um entendimento daquilo que Jesus falou em espírito e em verdade. Eu creio que é um assunto bastante importante que nós vamos falar aqui. E vamos começar por um salmo bastante sugestivo, que é o Salmo 121. Se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia para nos acompanhar, o texto sagrado do Salmo 121, ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés se vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Oremos. Senhor, nos conduz, meu Deus, dando-nos o entendimento daquilo que nós propomos a falar com a tua igreja. A tua igreja, ela é comprada e resgatada pelo teu sangue, Jesus. E eu sinto muita responsabilidade falar com uma nação, um povo que te pertence. Por isso nos instrui, mediante a presença do teu Espírito Santo, para que juntos nós possamos receber a mesma luz e sairmos daqui felizes pela graça que é nos concedida com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Cristo. Amém. Na leitura que fizemos no Salmo 121, ele apresenta o lado humano e o lado divino, que se unificam no mesmo objetivo. O homem confia em Deus e ele é fiel com aqueles que confiam nele. Juntando tudo que nós lemos aqui é o que o Salmo está dizendo. Mas nós, pelo que lemos, também percebemos que nós estamos recebendo a presença, o contato e o acompanhamento de um Deus invisível, de um Deus que a Bíblia nos ensina a adorar em espírito e em verdade, e nós precisamos compreender um pouco. Se nos reportamos para o Salmo 139, versículo 7, ele também enfatiza a onipresença de Deus, de um Deus invisível.
ao lado do ser humano, ao nosso lado. Ora, o versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja um salmo, seja outro, nós estamos tratando de um Deus presente que nós não estamos vendo. Percebe? O objetivo é a preservação da vida, a segurança, a presença de Deus, ainda que invisível. A segurança que procede de Deus, ela é absoluta. Ela preserva esta vida e a vida eterna. Diante destas considerações iniciais que acabamos de fazer, surgem para nós uma pergunta: como conhecer um Deus invisível, aquele que é imensurável, que habita na luz inacessível? Nos reportamos à Bíblia, Jesus, ele fala em duas situações prioritárias. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras e não conhecendo o poder de Deus. E eu posso ler a Bíblia, olha só, Jesus passou pelo menos duas recomendações aqui bastante específicas, porque eu posso ler a Bíblia, até entender a Bíblia, mas não tenho um relacionamento com Deus. Deus é relacional. Quando ele falou com Moisés, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, ele disse para Moisés: faça um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. E se vocês, os irmãos, se atentar também para 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E isso tem sentido, isso tem significado. Mas mesmo olhando para as coisas criadas, a Bíblia fala que Deus se revela também pelas coisas criadas. Ora, o apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículo 20, ele disse que os atributos invisíveis de Deus, esses atributos invisíveis de Deus, eles são claramente conhecidos por meio das coisas criadas. E ele conclui a mensagem dizendo: não vai haver desculpa em dizer que não se conhece a Deus. É impressionante. Mas nós retornamos sobre como conhecer um Deus imensurável, invisível. Quando procuramos conhecer quem somos, não é conhecer assim: olha, eu olho para vocês, identifico vocês aqui dentro, muitos eu conheço pelo nome, mas não é este conhecer que eu estou pronunciando aqui. Quando nós procuramos conhecer a nós mesmos, quem nós somos, como nós fomos criados, como funciona a nossa mente, pelo menos conhecer um pouco, então nós conseguimos avançar um pouco mais em conhecer quando Deus está agindo e falando conosco. E quando pensamos em Deus agir e falar conosco, usar o templo do Espírito Santo que somos, sempre exige um ato de fé. E fé é crer no invisível. Observa? Então, conhecer o ser humano, o subjetivo, o abstrato,
pressupõe a existência do invisível. E quando nós fazemos ali uma pesquisa nas literaturas científicas, eu gosto assim de estar lendo alguma coisa. Essas literaturas científicas, segundo elas, o processo do conhecimento acontece no cérebro, em nossa mente, que é uma parte isolada do corpo, dá para se perceber. O cérebro nunca vê, nunca ouve, não tem células de sensação ou odor, segundo eles pode cortar que você não sente. Tudo que dá forma a nosso conhecimento do mundo reduz numa sequência de sinais elétricos como se fossem códigos. Os olhos possuem aproximadamente 130 milhões de células receptoras que transmitem instantaneamente o formato, a textura, as cores. Não é preciso conscientemente reunir os dados, como está acontecendo aqui. As células dos olhos passam um relatório para um banco de memória e o cérebro, sem esforço nenhum, faz o reconhecimento em frações de segundo. Está tudo acontecendo aqui. Até parece que o cérebro é o centro do universo. Vocês vão me entender. Eu tenho certeza que você aí pensando, tudo converge para o teu cérebro. Pensa junto comigo. Tudo sai daqui. Nós, aliás, somos a imagem de Deus. Até parece, né? No que nós estamos falando. Tudo o que somos, o que sentimos, converge para dentro dele. Por isso, quase sempre, Deus age diretamente no cérebro. Nós vamos ver coisas importantes. Sem ver, sentimos a ação divina. Deus fala e age na mente humana. Isso significa em espírito e em verdade. Eu não estou vendo Deus invisível, mas Ele está agindo em minha mente e o meu corpo está respondendo àquilo que Deus está agindo. Essa forma que eu estou dizendo de Deus agir em nossa mente, não limita a Ele agir de outra forma, gente. Ele é infinito. Entende? Diante disto, quanto à lei da nossa existência, ela depende de uma coisa: que o homem seja capaz de se inclinar diante do imensurável. Porque nós temos dificuldades de compreender a nós mesmos. O ser humano, ele precisa se render diante da grandiosidade do Criador, do Supremo. Por isso que, basicamente, quase todos os salmos, eles falam da esperança. Quem espera no mundo espiritual, permanece na expectativa do invisível. Percebe? É como, por exemplo, se eu estivesse numa estrada isolada, um campo aberto, ninguém vê nada, a longa distância, e eu falo, olha, mas vai passar por aqui. Eu espero o invisível. Percebe? Somos a imagem de Deus. Essa imagem que nós somos de Deus, ela reflete mais claramente em 3 estágios: ideia,
tudo que a representação mental, ou concreta, ou abstrata, é a imagem que nós criamos dentro da mente. A expressão, que é a enunciação de um pensamento que eu estou passando para vocês, e o reconhecimento. Olha, quando Deus age na minha mente, eu preciso reconhecer que Ele procede de Deus, porque outra coisa pode agir na mente da pessoa. Olha, ideias, expressão e reconhecimento. Nós somos a imagem de Deus. No reconhecimento, nós temos que identificar a procedência divina. Então, nós precisamos aprender uma coisa, igreja. O que significa ver e sentir sem ver. Muitas vezes você está perto de uma pessoa, olha para ela até acha graça. Aquela pessoa está derramando lágrimas, talvez se mexem, e você não está sentindo nada. Nós temos que ter cuidado com o que falamos, com o que ignoramos, porque nós precisamos entender o que significa ver sem sentir, ou ver e sentir, e o que significa sentir e não ver. Por quê? Só ver, mas não sentir, não tem significado. E Deus é um Deus de significado. Deus não faz nada para ficar flutuando no vento. Percebeu? E eu preciso, quando olho, sentir, depende, tem hora que não. Mas eu preciso também aprender a sentir sem ver, por quê? Porque tem significado. E Deus é um Deus de significado. É necessário dar significado àquilo que não se vê. Mas, aliás, é necessário dar significado àquilo que se vê, mas muito mais para aquilo que nós sentimos e não vemos, porque Deus é Espírito. Nós estamos vendo Deus aqui? E por que estamos aqui? Nós não estamos vendo Deus aqui, por que nós estamos aqui? Ou nós entendemos que Deus está aqui, nos curvamos diante dEle, nos rendemos diante dEle, ou estamos perdendo o nosso tempo entrar nessa casa. Porque nós viemos aqui para apresentar-nos diante de Deus como verdadeiros adoradores. E Deus eu não vejo, mas Deus se comunica no meu cérebro e eu tenho que entender que Deus está aqui. Porque Deus é um Deus de significado. Podemos olhar para algo ou para uma pessoa, não sentir nada. Mas pela fé o cérebro reconhece a presença de Deus. E simultaneamente devolve para o corpo em estímulo sensitivo o reconhecimento dessa presença divina. Por causa desse reconhecimento, você passa a entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Jesus, lá em João, capítulo 4, versículo 23 ao 24, ele disse: a partir de agora, vocês não precisam ir mais lá no santuário adorar a Deus, porque Deus é espírito e ele procura os seus adoradores para adorá-lo, para que seja adorado.
e todos o adorarão em espírito e em verdade. Mas se eu adoro a Deus e não sinto nada, como fica? Deus é um Deus de significado, então algo está errado comigo. E eu vou explicar mais. Então, até aqui está o grande resultado da fé. Ninguém vê Deus, no entanto, sentimos a sua presença, muito mais do que se estivéssemos vendo. Precisamos disso, gente. Na hora que o nosso irmão Érico deu aquele momento de oração, ali em silêncio, eu precisei me conter. E nós estávamos em silêncio, porque Deus se comunica conosco. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Ninguém vê Deus, no entanto, sentimos a sua presença muito mais do que se estivéssemos vendo. O cérebro processa. Nós vamos entender por que Deus usa esse mecanismo. E o corpo sente, porque a presença de Deus tem significados. Ora, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 24, ele disse: porque em esperança nós fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança. Quem está vendo a esperança? Nós temos esperança que Cristo volta. Quem está vendo a esperança? Aquilo que se vê não é esperança. Esse texto sagrado, escrito pelo santo apóstolo Paulo, concentra nele uma grande expectativa mística para aqueles que confiam na palavra de Deus e aguardam aquilo que se encontra no mundo invisível. Percebe? Quando o santo apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre a esperança, que a esperança ninguém se vê. Mas nesse versículo, existe um conteúdo aí místico muito grande, gente, que nós precisamos perceber. Aqueles que confiam em Deus aguardam aquilo que está no mundo invisível. É como se nós estivéssemos olhando para essa parede, não estamos vendo nada, mas sabemos que algo vai vir, vai acontecer. A fé, a nossa expectativa no mundo invisível. Tudo que está prometido aqui está dentro de... E nós vamos perceber também que o mundo invisível, quem criou foi Deus. Está escrito na sua palavra. E nós, simultaneamente, muitas vezes, estamos inseridos em dois mundos: o visível e o invisível. Ora, se aqui entre nós temos anjos, se aqui entre nós temos a presença de Deus, nós estamos em dois mundos. Precisamos sentir, reconhecer e falar do invisível. Em Colossenses 1, versículo 16, fala: nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Eu fiz uma pregação, está gravada: anjos invisíveis a serviço de Deus e dos homens. Lá eu dei um testemunho apenas de um fato que aconteceu comigo. Eu teria vários. Gostaria que vocês assistissem, vissem esse vídeo. Anjos invisíveis a serviço de Deus e dos homens.
Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, nos céus, na terra. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. A intensidade da presença desse Deus invisível, seja naquilo que nós estamos, naquilo que nós não estamos vendo, está simetricamente relacionado com o significado que você dá para Cristo e a sua palavra. Olha, a intensidade da presença de Deus no invisível, ou naquilo que não estamos vendo, está simetricamente relacionado com aquilo, com a significância que você dá para Cristo e para as Sagradas Escrituras. Por isso que muitos vêem significados e outros não veem nada. Entende, igreja? E quando nós vamos lá em Êxodo 33, versículo 11, que a Bíblia, ali tem uma expressão face a face, a Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus. Quando você lê aquele texto assim, de forma literal, denota um contato visual. Mas a Bíblia fala que ninguém viu Deus. Face a face denota um contato visual. No entanto, esta expressão aponta para um fenômeno espiritual subjetivo que muitas vezes é uma experiência mental. Por isso que nós ajoelhamos muitas vezes, isso acontece muito comigo, acredito que acontece com vocês, coloco o joelho no chão, começo a orar a Deus por um assunto. No meio da oração, Deus fala na mente como eu devo resolver tal assunto que eu não estou orando e não estou pensando. Isso é Deus. Ele é um Deus de significado. Eu levando a oração para solucionar um problema do qual eu não estava orando naquele momento. Então, quando nós olhamos para aquela expressão, ela aponta lá de Moisés para um fenômeno espiritual subjetivo. Nós vamos compreender isso também melhor, de uma experiência mental. Essa experiência mental, ela foi concedida por Jesus Cristo para dar significado à fé. Senão eu vivo no vazio. Mas quando a fé, nós temos a fé produz significados. Se vocês lerem o livro de Ezequiel, do capítulo 40 até o último, 48, todo aquela forma como Ezequiel foi no templo, viu o rio, foi levado para outro lugar, ele fez uma viagem mental, ele não saiu de onde ele estava. Adorar o Pai em espírito e em verdade é ter uma experiência mental. O cérebro reconhece o invisível e essa experiência mental é traduzida por uma linguagem que é compreendida somente pelos verdadeiros adoradores. Os que não são verdadeiros adoradores não vão compreender. Vejam só, a Bíblia, ela convida para beber da fonte do invisível. Vocês estão lembrados? Jesus, em determinado momento, ele está fazendo um discurso e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Isso está em João 7:37. 7:37. Aí você vai para o Apocalipse 22, versículo 17, diz assim: olha, o Espírito é a noiva, ou seja, o Espírito é a igreja,
diz: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Para beber dessa fonte, igreja, da vida, é preciso de duas coisas: ouvir e desejar. Porque Cristo usou a palavra sede, e no final do Apocalipse a palavra sede. Sede significa desejo e necessidade. Se eu não tenho desejo e necessidade, eu não vou conseguir tomar da água da vida. Agora, quando as duas coisas, se eu ouço a palavra, tenho sede por aquilo ali, o próximo passo é você beber da água da vida. E você não está vendo. Você não está vendo. Mas no mundo espiritual, é real e está acontecendo. Isso que Cristo falou, se realmente você ouve, tem a sede, a necessidade, o desejo, no mundo espiritual está acontecendo. Por isso, muitas vezes, nós ouvimos uma mensagem, eu volto cheio o dia todo. Isso acontece com vocês. Você se alimentou daquilo que é do Espírito. Então, aqui está a maravilha de tudo, né? Porque quem crê, bebe da água da vida, que é a presença de Cristo e da sua palavra, que você interioriza ela. Quando lá fala João, pega esse livro aqui e come. É isso. Quando ouvimos o chamado de Cristo e sentimos a presença de Cristo, nós vivenciamos uma experiência mental consciente. Tem pessoas que ela está ouvindo e antes de você fazer o convite, ela já está se movimentando para levantar. Ela está tendo uma experiência mental consciente. A mente dele está reconhecendo a procedência do convite, do chamado. A mente é o centro da comunicação de Deus. O cérebro é imprescindível para a experiência espiritual. É imprescindível. Impedido pelos contatos visuais, e eu acho isso maravilhoso, gente, porque o profano não tem acesso. A partir do momento do pecado, nós fomos impedidos de ter contato visual com Deus, por causa do pecado. No novo céu e nova terra nós vamos ter. Deus concedeu a fé para que nós possamos reconhecer o invisível. Um dos nossos desafios é reconhecer a necessidade de dar prioridade aos aspectos mentais da experiência religiosa, o que muitos não fazem. Não é o ópio do povo, como disse Marx, que a religião é o ópio do povo. Não é isso. Nós precisamos sim reconhecer a necessidade de dar essa prioridade para o aspecto mental da experiência religiosa, senão você abandona a igreja. Por que muitos abandonam a igreja? Vejam só, irmãos, porque nós vivemos uma realidade que o pecado não permite olhar para a face de Deus. As manifestações de Deus acontecem dentro
da nossa mente, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele age dentro. Por outro lado, irmãos, a humanidade vive um grande desafio. Lá no Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11, diz que o anjo tocou a sua trombeta, a terceira trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, e o seu nome é Absinto. Então o anjo da terceira trombeta, ele toca a sua trombeta e cai na terra uma grande estrela, o seu nome é Absinto, as águas se tornaram um absinto, isso quer dizer amargosas. A estrela da terceira trombeta é Lúcifer. E o abismo que aconteceu aqui é a forma como ele contaminou a terra com decadência, morte, corrupção e ausência de percepção do espiritual. Então o homem natural, disse o santo apóstolo Paulo, não aceita as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito só discernem espiritualmente. Se nós olhamos para o visível, nós podemos ser derrotados. Então nós precisamos dar significado ao invisível, para que aconteça que nossos olhos não fiquem concentrados apenas no visível. É preciso sair da condição do homem natural para o homem espiritual. Nós temos que passar para a condição do homem espiritual, ter uma percepção do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o mundo visível, dedicamos muito no visível, vai acontecer aquilo que aconteceu com o discípulo do profeta Eliseu. Ele, quando viu o exército, ele falou, ele viu o quê? Decadência, morte e destruição. Ele não viu o mundo invisível. Quando o profeta Eliseu falou, Senhor, abre os olhos do moço, ele viu que havia um exército muito grande de anjos com carro de fogo protegendo eles. A mente que permanece centrada no Deus invisível, mantenha a companhia dele na sua presença, sejam pelo Espírito Santo ou pelos anjos. A mente não pode ficar vazia da presença do Espírito Santo. Nós estamos cercados de atrações visuais. Só que a maioria das atrações visuais tem um absinto nela. As atrações vão embora e o amargo do absinto fica. E você continua no teu mundo onde você estava. Eu vou para nossas considerações finais. Quero lembrar algumas coisas neste final aqui, poucas coisas, e acrescentar mais alguma para nós encerrarmos. Vamos lembrar do texto sagrado que fala que em Cristo foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Deus criou a nossa mente. Além de infinitas funções, ela é o centro da nossa comunicação com Deus. Vamos lembrar que pela fé, o cérebro reconhece a presença de Deus, simultaneamente devolve
para o corpo, em estímulo sensitivo, o reconhecimento desta presença. Por isso que, como imagem de Deus, nós temos os 3 estágios dessa imagem: ideias, expressão e reconhecimento. Essa experiência mental, ela foi concedida por Jesus Cristo para dar significado à fé. Porque se eu vim na igreja só vim e voltar, vim e voltar, e não dar significado à tua fé com o encontro com Deus, a tua caminhada vai ser cansativa e você pode cair no meio da estrada. Então é preciso, estou lembrando, já disse, aprender a ver e sentir, e o significado de sentir sem ver. Vamos lembrar? Porque só ver, mas não sentir, não tem significado, e Deus é um Deus de significados. Ele não deu a palavra dele, e não fundou a igreja dele, para mim vir na igreja e voltar vazio, sem significado de tudo que foi feito. Chego lá, vou ligar a televisão, muitos no dia do sábado, e olha, se o Brasil tivesse jogado no sábado, vai ligar a televisão, daí a pouco as atrações estão ali, elas vão embora e o absinto fica, o amargo da vida, e a igreja foi esquecida. Quando Deus é reconhecido por meio da resposta que o corpo, em função do Espírito Santo interagir com a minha mente, com a tua mente, nosso corpo dá uma resposta em função do Espírito Santo estar interagindo em nossa mente. O Espírito Santo. Então você passa a entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Senão nunca você vai entender. Então aqui está o grande resultado da fé. Ninguém vê Deus. No entanto, nós sentimos a sua presença. Muito mais do que se estivéssemos vendo. Porque Ele age em nossa vida. E nós sentimos e compreendemos o que Deus falou conosco. Para encerrar, eu vou trazer para a igreja a lembrança de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Porque tudo isso acontece em nossa mente. Porque tudo isso que eu falei acontece em nossa mente. A percepção. Porque Deus fez a nossa mente para ter a percepção que nós podemos ir muito além dos estreitos limites desta vida. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deus fez o homem e colocou no ser humano o desejo da eternidade, o desejo do transcendente. Está em Eclesiastes 3 e 11. Tem Bíblia que não fala nessa linguagem, mas lá está dizendo que Deus fez o homem e colocou na mente dele o desejo da eternidade, para que eu buscasse. Por quê? Porque nós buscando o transcendente, nós temos a resposta. E Deus não deixa nós sem resposta. Amém? Nós temos que encontrar o sentido de adorar a Deus em espírito e em verdade. Espero que pela luz do Espírito Santo, Ele venha completar na mente de vocês a importância desse assunto.